Fala aí, galerinha do nono ano da Rede Miguel Couto, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, estou trazendo um novo conteúdo, sequência do nosso conteúdo anterior. A gente já vinha falando sobre Europa, certo? Falamos na última aula sobre a questão da população europeia, todos os desafios relacionados à redução da natalidade, aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população europeia e também a crise dos refugiados que ocorreu recentemente na Europa e ainda influencia bastante na dinâmica populacional do continente europeu. Agora, nós estamos dando sequência ao conteúdo sobre a Europa e nós vamos falar hoje sobre duas políticas muito importantes do continente europeu, dando uma pequena ênfase na União Europeia, tranquilo? A gente vai dar uma pequena ênfase nas políticas agrícolas e industrial da União Europeia, ok? E para começar, primeira coisa que eu quero contextualizar para vocês é que este conteúdo se encontra na sua apostila. Na minha apostila está na página 379. Dá uma olhadinha na sua apostila, eu não sei se a minha versão é a mesma que a de vocês, tão atualizada, mas você tem esse mesmo título no conteúdo, ok? Então procura na sua apostila de geografia que você vai encontrar o conteúdo referente à aula de hoje, beleza? Óbvio, o que eu estou falando aqui é muito mais aprofundado, vai além do conteúdo que se encontra na apostila e essa é a ideia, a aula complementando o conteúdo do material didático, ok? E para a gente começar, não perder muito tempo, eu quero falar aqui com vocês basicamente sobre três atividades. Atividades relacionadas ao setor primário, a agricultura, a pecuária e a pesca. Três atividades extremamente importantes para o continente europeu. É fácil de você entender o porquê. Um continente que possui uma população bastante elevada, um continente muito populoso, extremamente povoado. Consequentemente, você precisa alimentar aquela população. Por isso, a agricultura, a pecuária e a pesca são três atividades extremamente relevantes para a manutenção da ordem, da soberania alimentar, da tranquilidade da Europa, dando ênfase na União Europeia, ok? E para isso, a Europa se mobiliza há bastante tempo buscando promover essas três atividades, tranquilo? De forma que os estados, os países europeus investem bastante em desenvolvimento tecnológico, em pesquisas e nós temos essas três atividades aqui com uma elevada produtividade no continente europeu, muito semelhante com as formas de você cultivar nos Estados Unidos. Propriedades menores, tranquilo? Alta tecnologia sendo empregada, o que faz com que você não tenha uma grande concentração das terras, tranquilo? E consequentemente você tem uma melhor distribuição dessas terras e a população não tem uma grande necessidade de migrar para as cidades. Você não tem um grande volume de pessoas buscando a cidade, tranquilo? Já que no campo você ainda tem áreas a serem produzidas, mesmo que nós tenhamos uma elevada mecanização. Diferente do Brasil, que para piorar, você tem a mecanização em alguns setores e nós temos uma grande concentração fundiária. E para piorar ainda mais o caso do Brasil, nós temos grandes latifúndios, grandes propriedades improdutivas, ok? A fim de especulação fundiária. Então, em termos gerais, essas três atividades possuem uma elevada produtividade, tranquilo, marcado pelo desenvolvimento tecnológico e intensa mecanização de todo o processo. A pesca é importantíssima na Europa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que é em bacalhau da Noruega, tranquilo? Então você percebe que ao norte da Europa, aquela região mais fria, mais próxima do Ártico, você tem uma atividade pesqueira muito importante, assim como também em Portugal, mais ao sul do continente europeu, ok? A pecuária e a agricultura também são relevantes pra caramba, porque abastecem de forma ampla todo o continente europeu, beleza? E aí eu quero deixar um destaque. A maior parte dessa produção agropecuária é consumida no próprio continente europeu, beleza? Então, eles dão ênfase primeiro para o consumo interno, produzir alimentos para a população europeia, diferente do Brasil, onde as maiores propriedades e o grande capital investido
na agricultura e na pecuária são para atividades que estão relacionadas a produtos que vão ser exportados, as chamadas commodities, beleza? É importante você saber isso daqui. Produtores agrícolas europeus recebem subsídios da União Europeia por meio da Política Agrícola Comum, a PAC. Guarda essa palavra, PAC. O que são subsídios, professor? São investimentos governamentais, tranquilo? No caso da União Europeia, o bloco permite uma captação de recursos de todos os países do bloco e destina uma boa parcela desses recursos para subsidiar a agricultura no continente europeu. E o que é esse subsídio, professor? São investimentos, são empréstimos a juros baixíssimos, às vezes juros zero, tranquilo? Fazendo com que o custo de produção fique bastante reduzido desses produtos dentro do continente europeu, com destaque para os países que participam da União Europeia. Com isso, você tem itens que às vezes teriam um preço final mais elevado, acabando tendo um preço reduzido, fazendo com que os produtos estrangeiros, tranquilo, cheguem na Europa com um preço acima dos preços dos itens produzidos no próprio continente. É uma forma de você garantir a produção europeia, é uma forma de você estimular a produção no campo, o interesse dos produtores e também de você proteger esses produtores da concorrência externa. E nisso o Brasil sai perdendo pra caramba. Por quê? O Brasil é um dos maiores produtores de grãos e carnes do planeta. E teria na União Europeia, e toda a Europa de modo geral, um grande mercado consumidor, sendo que há muitas barreiras, muitos subsídios encarecendo o produto brasileiro, dificultando essa relação comercial mais elevada, mais agregada entre o Brasil e os países da União Europeia. Beleza? A política agrícola comum é a base da política agrícola dos países membros da União Europeia. Os principais objetivos são dois, como eu falei aqui: evitar a competição de produtos agrícolas estrangeiros, nisso o Brasil sai perdendo pra caramba, e manter o nível de vida dos agricultores europeus por meio da garantia de preços mínimos dos produtos, fazendo com que os preços não fiquem tão baixos para que esses agricultores, esses produtores rurais não tenham um item tão baixo, com um valor agregado tão baixo, um produto tão desvalorizado, um ganho tão baixo no produto final, ok? Fazendo com que essas pessoas mantenham o seu interesse em continuar produzindo, e isso é bom para a Europa, porque a Europa não fica refém da produção de alimentos externa. Nós temos países, grandes países, países importantes, vou pegar o exemplo aqui do Japão. O Japão depende de alguns itens relacionados à agricultura e à pecuária que são importados. Isso é ruim, você depender de um item agrícola, de um item pecuário ou até mesmo de pesca de outros países, tranquilo? Você fica refém de oscilação de preços, você fica refém de protecionismo, tranquilo, desses países, você fica refém também de bloqueios como ocorreu agora devido à pandemia, tranquilo? Onde diversos frigoríficos brasileiros estão sendo interditados e, consequentemente, os países que estão necessitando dessa importação de itens brasileiros acabam sendo prejudicados e pagando um preço mais caro no final das contas. Beleza? Dando sequência aqui, eu estou trazendo aqui um pequeno resumo que eu tirei da página da União Europeia. Se vocês botarem no Google, vocês conseguem acessar a página da União Europeia. Ela também é traduzida para o português, que fala sobre agricultura e o desenvolvimento rural no bloco. A política agrícola comum, uma das primeiras políticas europeias, ainda da metade do século passado, tem evoluído com a União Europeia. Atualmente, a PAC apoia uma agricultura moderna, orientada para o mercado, assegurando o aprovisionamento em alimentos seguros, a preços razoáveis e de elevada qualidade, produzidos de forma sustentável e segundo normas rigorosas em matéria de ambiente, bem-estar animal e segurança dos alimentos, apoiando igualmente o investimento na economia rural em sentido lato. Vale destacar essa questão da forma sustentável, ok? Você percebe que hoje a União Europeia busca uma maior aproximação do Mercosul e uma forte pressão ocorre dos países europeus em relação à gestão do Brasil com a Amazônia. Uma gestão sustentável é o que eles exigem da Amazônia, ok? E também não podemos ser
ingênuos achando que eles têm uma forma de agricultura e de pecuária completamente sustentável que não impacte no ambiente. Calma lá, pera lá, menos, menos e menos. Não é por aí, tranquilo? Nós não estamos falando aqui também de mocinhos, cada um com os seus interesses, beleza? Mas de qualquer forma, a preservação e o uso sustentável da Amazônia é extremamente importante, beleza? Aqui o mapinha que eu tirei da tua apostila, mostrando mais ou menos como é que se dá a distribuição desses itens agrícolas e pecuários no continente europeu. Aqui ao sul você tem a produção de frutas, legumes e flores, você tem um clima mais quente, tranquilo? Aqui nessas áreas mais ao norte, mais escuras, avermelhadas, você tem áreas improdutivas, porque são áreas frias, como você também tem áreas improdutivas aqui embaixo, devido ao elevado relevo, beleza? Você percebe que a pecuária ela é bem distribuída, tranquilo? Sendo que este mapa ele está contemplando basicamente a porção ocidental da Europa, não está contemplando todo o continente europeu. Mas a grosso modo você tem essa característica ao sul das frutas, legumes e flores, as policulturas ao centro e a pecuária mais bem distribuída por todo o território. Claro, cada tipo de animal sendo produzido de acordo com o clima, tranquilo? Você, por exemplo, aqui em cima, você vai ter um determinado tipo de animal devido ao clima frio, sendo mais bem adaptado àquele clima mais rigoroso, diferentemente dessa região mais ao sul da Europa, onde o clima é muito mais ameno, ok? Dando sequência no conteúdo, falando sobre a indústria, também bem tranquilo. Primeira coisa que eu quero destacar, todo mundo já sabe disso, o pioneirismo industrial da Europa. Ou seja, a Europa teve o primeiro país a se industrializar, foi o primeiro continente a se industrializar de uma forma mais ampla. Professor, você está falando que todos os países europeus são altamente industrializados? Não, tem países de industrialização recente, industrialização muito frágil ainda. Porém, as primeiras indústrias surgem na Europa. Tanto que quando a gente fala sobre a expansão das metrópoles europeias no final do século XIX, na segunda fase do capitalismo, nós temos uma necessidade de quê? Dessas metrópoles? De buscar matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. E aí eles vão em direção à África, vão em direção à Ásia em busca desses itens. Para quê? Para promover ainda mais o seu desenvolvimento, o seu crescimento industrial. Beleza? Vale destacar também, vocês vão ver no mapa logo mais, que nós temos uma grande concentração de indústrias na porção ocidental da Europa. E aí quando você pensa no contexto da Guerra Fria, você teve um desenvolvimento muito maior das indústrias na porção capitalista, beleza? E uma concentração das indústrias do bloco socialista na Rússia. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho no mapa que eu vou mostrar para vocês, beleza? Embora seja uma das áreas, mas uma das principais zonas industriais do mundo, a União Europeia ainda fica atrás de áreas industrializadas do Japão e dos Estados Unidos que possuem um grau de tecnologia mais elevado em alguns setores, ok? Mas ainda assim, eu estou destacando aqui para vocês várias atividades que são extremamente relevantes no continente europeu. Lembrando que muitas empresas europeias começam a transferir suas sedes produtivas, tranquilo? Lá para a China e também para os países ali no entorno da China, os tigres asiáticos, por exemplo, por oferecerem incentivos fiscais, mão de obra barata, no geral, um custo de produção muito mais atraente, beleza? Alguns países têm uma situação econômica, industrial e social inferior ao restante do continente. É o caso, por exemplo, de Portugal e Grécia, assim como de alguns países do leste europeu, que têm uma industrialização muito frágil. Se você pegar Portugal e Grécia, por exemplo, são países que ainda dependem grande parte do setor primário, da exportação de produtos agropecuários. Tranquilo? Portugal também tem um setor pesqueiro muito importante, assim como o setor de serviços, tanto em Portugal quanto na Grécia. Beleza? Agora, quando você olha para a Alemanha, França e Inglaterra, você tem um setor industrial extremamente desenvolvido. Tranquilo? E a indústria automobilística na Europa, ela é muito forte. Nós temos grandes montadoras europeias, principalmente na França,
na Inglaterra e na Alemanha, beleza? Olhando aqui para esse mapa, você consegue perceber essa distribuição. Repara aqui nessa porção leste da Europa, você tem uma concentração muito grande aqui, ó, na Rússia. Isso daqui ainda são traços da Guerra Fria, enquanto que na região ocidental da Europa você tem uma distribuição um pouco melhor, mas ainda assim uma concentração na Inglaterra, na França e na Alemanha, beleza? Pegando um mapa que você vai visualizar melhor essa concentração na Europa ocidental, você tem esse mapinha aqui, ó, França, Alemanha e a Inglaterra. Aqui você tem também o norte da Itália, que é uma área também bastante industrializada, beleza? E aí você tem algumas outras áreas industrializadas, mas você tem uma concentração muito grande aqui, ó, nessa divisa entre França, Alemanha, Bélgica, os Países Baixos, Inglaterra e também aqui no norte da Itália, beleza? Essa concentração, ela se deve a alguns fatores que nós já falamos lá atrás, como por exemplo, reservas de minério de ferro, carvão mineral, que foi importante lá na primeira Revolução Industrial, tranquilo? Bacias hidrográficas importantíssimas, como do rio Reno e do rio Ruhr, tranquilo? Que ligam áreas importantes industrializadas, principalmente na Alemanha, facilitando o escoamento da produção até o porto de Roterdã, nos Países Baixos, algo que eu também já falei para vocês, beleza? E se você perceber, as indústrias europeias se concentram em grande parte próximo do litoral. Por quê? Desde lá do capitalismo comercial, as cidades litorâneas na Europa, principalmente nos países que foram os principais países a expandir-se maritimamente, são Espanha, Portugal, você tem aqui a Inglaterra, a França também, com essa presença muito marcante no litoral, tranquilo? Você tem aqui também Holanda e Bélgica também com bastante concentração litorânea dessas atividades industriais, beleza? Enquanto que a Alemanha dependendo muito mais do que desse escoamento através de rios para conseguir levar os seus produtos para fora do continente europeu, tranquilo? Daí uma importância muito grande dessas bacias hidrográficas, principalmente para o desenvolvimento da indústria alemã. Lembrando que a Alemanha é a principal economia e tem as principais indústrias do continente europeu e também a maior concentração de cidades industriais, tranquilo? E a marca bem característica da Alemanha nesse ponto são cidades banhadas pelo rio Ruhr, ok? Guarda isso, é importantíssimo vocês terem essa ideia espacial dessa concentração das indústrias europeias, beleza? Mas vocês viram também que a leste nós temos também indústrias, principalmente aqui na Rússia, beleza? Aqui no leste europeu, esses países que sofreram um processo recente de separação, de transferência de um modelo socialista para o modelo capitalista, ainda tem uma indústria muito frágil, tranquilo? Mas estão alguns deles ingressando na União Europeia, vêm ingressando na União Europeia e, consequentemente, com o passar do tempo, vão evoluindo industrialmente. Porém, a defasagem ainda é muito grande se comparado com a indústria inglesa, alemã e principalmente a francesa também, ok? Então eu quero deixar para vocês essa contextualização aqui da importância industrial e dessa concentração industrial na Europa, tranquilo? Quero que vocês deem uma lida na apostila de vocês, nesse conteúdo, tem lá este conteúdo, tem vários mapas na nossa apostila, tabelas sobre esse conteúdo industrial e agrário da Europa e exercícios. E eu quero que vocês façam esses exercícios para ajudar bastante na hora que a gente mandar uma avaliação ou até mesmo na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios que eu já elaborei e enviei para vocês, ok? Quero desejar um forte abraço a todos, que vocês fiquem em casa, continuem estudando e até a próxima aula.